Fala pessoas, sou o professor Jefferson Antunes do canal Pesquisa e Jogos e hoje, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês, porque o canal Pesquisa e Jogos atingiu aí os seus 1.115 inscritos. Então, muitos agradecimentos, é um momento muito especial para o canal Pesquisa e Jogos. Se você quiser conhecer mais, é só entrar no nosso canal, se inscrever. Nós temos vídeos toda semana, geralmente às quartas ou às sextas-feiras. Eu tento fazer às quartas-feiras, que eu estou no final do semestre aqui do doutorado, e o negócio tá puxado. Então vamos lá, minha gente. Hoje eu vim atender o pedido aí do Osmar Porfírio. Lembra aquele vídeo de análise de discurso e análise de conteúdo? Pois bem, o Osmar pediu para falar um pouquinho mais sobre análise de conteúdo na ótica da Laurence Bardin. E fazendo uma correção, Laurence Bardin é uma autora, pessoal. Nós temos esse costume, às vezes a gente não vê uma foto e tal, e a gente acaba sempre levando a um homem, né? Isso é algo que nos é incutido, é algo cultural, é um machismo estrutural que tem na nossa sociedade e a gente acaba levando isso, né, para a nossa vida. Mas fazendo a correção, Laurence Bardin é uma autora extremamente importante da área de análise de conteúdo. Então, bora lá. Vamos trabalhar com análise de conteúdo na prática. Como é que funciona a análise de conteúdo? Você quer analisar o conteúdo de um discurso, ou seja, uma fala, você vai fazer uma entrevista, você pode até fazer com um questionário semi-estruturado, onde as pessoas escrevem lá no questionário, poxa, qual a minha percepção sobre um assunto, o que eu acho disso, o que eu acho daquilo, depende do seu roteiro de pesquisa, né? Pois bem, vamos pegar aqui esse exemplo, ó, esse discurso aqui. Todo dia eu saio de casa, pego um busão até o terminal. Aí eu pego mais um e chego no trabalho. Isso é muito cansativo. Sempre tem muita gente e às vezes eu me atraso. Então, essa aqui é uma fala, certo? Que eu inventei, né? Um exemplo. Como é que funciona a análise do conteúdo? O que você quer fazer com esse conteúdo? Você vai encapsular. Você vai pegar algo que é grande, né, esse discurso, e tentar criar uma categoria, como se fosse um rótulozinho, certo? Aqui eu estou usando o do Google Forms aqui, aliás, no Google Drive, eu estou usando a ferramenta que seria equivalente ao Microsoft Word, mas no Word também tem essas ferramentas que a gente vai usar hoje, tá certo? Ó, vamos lá. Todo dia eu saio de casa, pego um busão até o terminal. Aí eu pego mais um e chego no trabalho. Isso é muito cansativo. Sempre tem muita gente e às vezes eu me atraso. Como é que eu poderia, que expressão eu posso usar para resumir, para encapsular essa frase? Vou selecioná-la aqui. Ó, aqui é a ferramenta, né? Ó, selecionei, cliquei aqui, ó, adicionar um comentário. Lá no Microsoft Word, vocês vão encontrar no menu de referência, certo? Vocês vão poder colocar lá comentário. Seleciona e insere o comentário do mesmo jeito. Isso ajuda bastante, certo? Na hora de fazer essas categorizações. Vamos lá. É uma pessoa que sai de casa, certo? Todo dia para ir trabalhar, pega duas conduções, muito lotado, muito cansativo. Como é que a gente pode encapsular isso? Tem uma ideia. É um problema, aliás, transporte público eu não posso dizer, olha, aqui ele está falando sobre transporte público, a gente já tem uma chave de pesquisa, mas aí tem que ser algo que explique bem o que é esse discurso e você possa aí, né, resumir todo esse discurso. A gente sabe que é transporte público. É uma pessoa que pega muitos transportes, ó, vamos seguir na racionalidade. É uma pessoa que usa duas conduções. Para ela é cansativa. Ela não diz que o transporte público é ineficiente ou ineficaz. Mas o que é que acontece? Falta conforto no transporte público, né? Que a pessoa diz que é cansativo, que também está sempre muito cheio de gente e às vezes ela se atrasa. Ela não diz o motivo do atraso, mas aí a gente pode supor que, por exemplo, é a quantidade de paradas que o ônibus faz e tudo, certo? Então, o que é que acontece? Aqui, essa categoria, a pessoa está falando sobre transporte público. A gente pode adjetivar. Eu acho que ineficaz e ineficiente não seriam boas palavras para adjetivar, certo? Então, a gente pode falar
de quê? A gente pode falar de conforto no transporte público, efetividade do transporte público. Eu acho que efetividade seria legal. Será que o transporte público realmente é efetivo? Do transporte público. E pronto. Tá resumida aí a categoria. Você bota em comentário, ó, já fica marcadinho aqui. Porque depois você vai precisar organizar essas categorias, tá certo? Vamos lá. Vamos para mais um exemplo. E agora aqui foi uma pesquisa que eu fiz, certo? Sobre uma das disciplinas que eu ministrei como professor. Eu passei um questionário semi-estruturado para os estudantes e nesse questionário, qual era o meu objetivo? Né? Tinham várias perguntas e eu tinha por objetivo o quê? Entender a experiência da sala de aula. Nós trabalhamos com aprendizagem baseada em times, certo? Só que gamificada. E aí aqui eu tenho várias respostas, ó, tá vendo? Tenho um total de 25 respostas, então tem 25 sujeitos de pesquisa aqui. Qual é a pergunta? Na opinião de cada participante da equipe, quais os principais pontos fortes do método utilizado? Fale sobre eles, explicando a opinião o máximo possível. Certo? 1. O método utilizado foi dinâmico, apesar de ser cansativo. Ó, a gente já tem duas ideias, né? Ó, o método é dinâmico, mas também foi cansativo. Mas, contudo, foi um modo novo de aprender e praticar conhecimento absorvido em sala de aula. Né? Então, aqui o que acontece? O que a gente pode dizer sobre esse discurso? Né? Qual foram as palavras? Ó, inovador, né? Dinâmico e cansativo. Certo? São 3 palavras que vão explicar isso aqui. Aí como é que a gente cria uma categoria, né, que possa referenciar todo esse discurso? O método foi inovador, dinâmico, mas cansativo. Certo? Inovar com dinamismo cansa. Você tem que sempre explicar o que é a categoria de análise, tá certo? Porque você vai colocar, às vezes, 2, 3, 4, 5 falas dentro de uma categoria. Então, você tem que marcar isso para dizer aquela categoria representa tantas falas. E você tem que ter explicadinho o que é essa categoria. Por isso que, às vezes, você vai fazendo, você acaba criando muitas categorias e depois junta as categorias, que você encontra um fio condutor comum, certo? Aqui, por exemplo, né? Às vezes cansativo. Será que cansativo é tão expressivo assim? Tem umas vezes o cansativo é condicional, mas aí diz que o método foi bem dinâmico, né? Já dá uma ideia maior do que o às vezes. Ó, estamos fazendo análise desse conteúdo aqui. Foi um modo novo de aprender e praticar o conhecimento absorvido em sala de aula, né? Eu acho que o que acaba mesmo pegando o foco nesse discurso, aí vocês podem concordar ou discordar, é a questão do método ter sido dinâmico, certo? Então, eu acho que se a gente fizer uma categoria só, método dinâmico, ela é genérica o suficiente para abordar isso aqui sem a perda, certo? Do conteúdo, e podem ser que outras falas entrem também nessa categoria. Então, eu vou categorizar aqui como método dinâmico, ok? E aí, o que é que acontece? Né? É esse processozinho que é muito interessante na categorização. Você pensar, raciocinar, racionalizar esse discurso para entender como é que você vai criar uma categoria. Vocês viram o tanto de pensamentos que eu fui levando só para essa categoria? Ó, o 2 aqui, o método utilizado foi positivo, pois exigiu uma interação do aluno com os conteúdos trabalhados em sala de aula, dando uma compreensão de temas por meio da realização de atividades. Então, vai dizer que o método é positivo, mas é positivo por quê? Porque existe interação do estudante
com o conteúdo. Através do quê? Da atividade. Então a gente pode dizer o quê? Interação, certo? Conteúdo, atividade. Seriam 3 palavras-chave. Vamos pegar o mesmo princípio. Vamos lá. Interação, conteúdo, atividade. Certo? As pessoas interagem com o conteúdo através de atividades. Então, isso seria o quê? É o princípio da própria aprendizagem baseada em times, né? Na verdade, é o princípio das metodologias ativas. Então, o que é que acontece? Aqui, a pessoa notou que o método é ativo, né? Então, a gente pode dizer o quê? O método é ativo, né? No princípio do quê? No sentido de metodologias ativas. Certo? Então, na hora que você for explicar isso aqui, você tem que falar tudo isso que a gente está falando aqui agora. Dizer, a categoria método ativo se refere às pessoas que entendem o processo analisado como uma metodologia ativa. Aí você pode fazer uma citação de um autor, de uma autora, explicando, né? E depois você entra com a sua percepção. Você está fazendo análise de conteúdo, tá certo? Vamos lá. O 3. Na minha opinião, o método dado pelo professor teve como ponto forte o fato de colocar todos os conteúdos exigidos pela disciplina e, ao mesmo tempo, exigir do aluno de maneira que todos dessem o seu máximo, né? Aqui, então, tem todo o conteúdo, mas isso aqui é obrigatório na disciplina, né? Mas o que acontece? O que chamou a atenção aqui? Ao mesmo tempo, exigiu do aluno que todos dessem o seu máximo. Então, o método aqui é o quê? Exigente em participação, né? Todos têm que dar o seu máximo. Método é exigente em participação. E aí, o que acontece? Opa, olha o errinho aqui, Lembrando, pessoal, que essa ferramenta de comentários tem também no Microsoft Word, tá certo? Então, não fiquem atarentados aí, né? Vou ter que usar o LibreOffice. Não. Tem no Word também. É lá em referência. Você seleciona e clica em adicionar comentário. Mesma coisa, vai ficar do mesmo jeito. Só que o do Word é mais bonito. Mas não aparece o logotipo lindo do canal Pesquisa e Jogos. Certo? Então vamos lá. 4. Quarto respondente. O ponto forte do método utilizado pelo professor foi a capacidade de compactar conteúdos da disciplina em tempo muito reduzido, evitando percas na disciplina dos docentes. Aí aqui a pessoa já falou de todos os conteúdos, não foi? E aqui eu tinha deixado para trás, mas agora avaliando esse outro respondente, a gente pode recriar, né, colocar uma nova categoria aqui, porque esse quarto respondente, essa quarta respondente, ela dialoga muito com essa parte aqui, colocar todos os conteúdos exigidos na disciplina. Certo? Então, vou criar uma nova categoria aqui que também vai servir para a resposta 4. Vou colocar aqui como completude do conteúdo. Certo? E aqui também, completude do conteúdo vai aparecer 2 vezes, né? No sentido do que? O conteúdo foi ministrado de forma completa, tudo que era para ter sido ministrado. Porque aí, quando você for usar na sua investigação, você tem que ver quais são, certo? As categorias que são mais significativas para a sua pesquisa. Quais foram as categorias que apareceram mais vezes? Você pode matematizar isso. Coloca lá no Excel, coloca lá no seu Calc, o quê? Cada uma das categorias, quantas vezes aparecem, faz um total, tira um percentual. Lawrence Bardan trabalha muito, né? A ideia da Lawrence Bardan é o quê? É trabalhar muito com essa questão também de, além da categorização, estatística. Mas é uma estatística básica, simples, uma distribuição de frequência, um percentual. Certo? É claro que você pode tornar isso bem mais elaborado. O que eu acho muitas vezes, já trabalhei muito com análise de conteúdo, é que a análise de conteúdo acaba sendo prima irmã da estatística. É a prima qualitativa da estatística. Enquanto a estatística está lá nos métodos quantitativos, a análise de conteúdo ela é bem
qualitativa. Só que ela tem um viés muito coladinho, muito casadinho. E você que está querendo trabalhar com métodos mistos em pesquisa, métodos qualitativos e métodos quantitativos, você pode trabalhar tranquilamente com estatística e análise de conteúdo. É um ótimo método para juntar, certo? Vamos lá, vamos fazer mais uma para a gente encerrar então. Embora em alguns momentos tenha sentido a situação quase inconcebível pelo número exacerbado de trabalhos, olha aí, ó. Cadê? A gente já tinha o método exigente em participação. Então, ó, aqui, né, a gente já pode, método é exigente em participação. Já entrou na categoria, ó, né? E aí, a participação não é no sentido de só as pessoas, mas é a interação das pessoas com o conteúdo realizando atividades. Confesso que o método fez com que os alunos tivessem um certo choque e despertassem. Olha aí. Né? Aqui a gente já pode criar uma possível categoria. Vamos já pensar nisso. Com a grande exigência, alguns alunos, principalmente aqueles que só funcionam sob pressão, puderam desenvolver-se melhor. Né? Aqui, ó, essa parte aqui todinha, a gente pode reunir em uma categoria só. Vamos lá, vamos tentar criar essa categoria usando o quê? Pensando por palavras-chave, igual a gente estava fazendo no começo, certo? O método causou o quê? Um choque, né? É exigente, certo? Vamos lá. Com a grande exigência, alguns alunos, principalmente aqueles que só funcionam sob pressão, puderam desenvolver-se melhor. Certo? Vamos pensar aqui. Será que ele se encaixa? Método exigente em participação? Nós poderíamos o quê? Ampliar, né, a questão da categoria método exigente em participação. Ou então o quê? O método pressionou os estudantes, talvez, né? Os estudantes sentiram-se pressionadas, certo? Então, aqui seria mais uma categoria, que ela pode ser até uma subcategoria do método exigente em participação, certo, pessoal? Então, ó, é bem assim que funciona a categorização da Lawrence Bardan. Certo? É assim que você vai trabalhar a análise de conteúdo. Aqui nós estamos fazendo o quê? Organizando dados. Isso aqui é uma sistematização, não é o trabalho do artigo em si. O que é que você vai fazer depois que você fizer isso em todas as perguntas? Você vai reunir todas as categorias, revisar as categorias, explicar as categorias. Sabe o que é que você faz? Depois que você terminar, ou então até agora, você não está aqui escrevendo, embaixo você escreve o que é que significa essa categoria, para você não ir perdendo, né? Porque você tem que explicar cada uma das categorias que você criou, né? E de preferência também dialogar com o quê? Dialogar com os autores e autoras. Por exemplo, ó, quando eu disse aqui, né? Método é ativo, que era da resposta 2, do respondente 2, da respondente 2. O método utilizado foi positivo, pois exigiu uma interação do aluno com o conteúdo trabalhado em sala de aula, dando uma compreensão dos temas por meio das realizações de atividades. O que acontece? Esse é o princípio das metodologias ativas. Ela está dizendo o quê? Que o método foi ativo. Então, eu vou dizer, ó, essa categoria diz que o método é ativo, porque as pessoas comparam o método aos princípios das metodologias ativas. O princípio das metodologias ativas, segundo Berbel, Neuza Aparecida Berbel, é esse. Notamos que aparece ali, nesses discursos, esse princípio, nesse ponto e nesse ponto. De todos os respondentes, tantos por cento falaram isso, certo? Aí você joga a sua compreensão. Ó. Pegamos os dados, ligamos com autores e autoras e depois você chega, pá, e fecha
né, essa partezinha da análise com o quê? Você fecha com a sua percepção de acordo com o todo na pesquisa. E aí, como eu disse, você pode trabalhar com as categorias soltas, como pode trabalhar junto com estatística, que eu acho bem melhor. Dá uma visão geral melhor para a sua leitora, para o seu leitor, sobre o que você está realizando. Porque aí vê aquela categoria super importante que você criou e você teve que criar para colocar um discurso nessa categoria. Aí tem uma outra categoria com 30 discursos que é bem miada, né? Bem propositiva, bem direta e acaba não ficando muito perceptível no seu trabalho. Por isso que é legal fazer uma estatísticazinha para deixar ali para o seu leitor, para a sua leitora, para ela compreender, poxa, qual é a categoria que é mais relevante dentro do todo analisado, qual a categoria que é menos relevante. Porque nós costumamos a colocar um viés nas coisas. E o que acontece? Quando a gente está lendo, se não tem essa estatísticazinha muito da básica, o que vai acontecer? Você vai ver as exceções que estão lá, e como você não sabe se é muito ou se é pouca gente, você vai logo presumir, né? Isso eu estou falando do leitor, a leitora, vai presumir o quê? Que, poxa, pode ter sido muita gente que foi exceção. Então temos uma categoria extremamente nova que pode ser trabalhada. Não, calma. Muita calma nessa hora. Quando você está trabalhando com análise de conteúdo, o ideal é justamente você dizer que cada uma das categorias criadas tem um percentual de participação no todo do universo estudado. Por exemplo, você tem 20 respondentes e 10 fazem parte de uma categoria, você vai dizer, ó, essa categoria representa 50% do todo estudado. Só isso já dá uma ideia, né, para o seu leitor, para a sua leitora. Então, são esses cuidadozinhos, além do método, que você tem que tomar na escrita, tá certo? Bem, pessoal, é isso. Fizemos aqui algumas análises de conteúdo na prática. Vocês estão vendo? Fizemos no LibreOffice com uma ferramentazinha super simples de comentários. Tem uma série de outros programas que você pode utilizar para fazer isso, certo? Mas eu acho isso aqui suficiente para mim. É claro que se a gente estiver analisando 10 mil pessoas, não vai rolar fazer aqui, né? A gente vai precisar de um software mais aplicado, mais especializado, certo? E existem vários softwares aí. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Quero agradecer novamente, estou aqui com a camisa do Dia Internacional do Brincar, né? E o que acontece? Quero agradecer novamente aí a todo o pessoal que assinou o canal Pesquisa e Jogos. Nós estamos aqui, deixa eu voltar aqui para a página inicial do Pesquisa e Jogos, certo? Lá com 1.115 pessoas subscritas no canal. Mande para os seus amigos, para suas amigas, divulgue, certo? Você vai ajudar bastante o canal Pesquisa e Jogos, é claro, se você quiser. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima!